Olá, aqui professor Mota. Nesse vídeo nós vamos estudar como fazer uma previsão através de dados coletados e usando a cadeia de Markov. Particularmente nós vamos fazer a previsão de chuva de dados reais coletados para o estado do Ceará do ano de 1991 até 2019. Então, bora dar início ao vídeo, mas antes eu te peço que você faça um pequeno pagamento. O pagamento é muito barato para esse vídeo, é simplesmente você dá um like aí agora, vai lá, aproveita, faz o like, se inscreve se não for inscrito e ainda mais, completa o pagamento fazendo um comentário sobre esse vídeo. Se você gostou, se você acha que pode melhorar e ainda sugerindo alguns temas ligados ao conceito de matemática. Então vamos dar início ao nosso vídeo. Então, nós temos aqui a matriz de probabilidade de transição P, chamada matriz estocástica. A característica dessa matriz é que todas as suas entradas são valores entre 0 e 1, e ainda mais a soma dos elementos de uma coluna é igual a 1, o que pode acontecer também em uma linha. Tá? Isso, então, é chamado de matriz estocástica. E como é que a gente constrói essa matriz? Não sei. Através dos dados que são coletados ao longo de uma determinada quantidade de período. A gente vai fazer na prática, então eu peço que você preste bem atenção primeiro nas características e propriedades do conceito e depois a gente vai montar uma matriz de transição através de dados reais coletados e aí você vai entender muito bem esse conceito. Então, para fazer uma previsão, a gente vai entender que a gente tem os dados de um determinado período. É um período inicial, e aí você tem, por exemplo, eu posso tomar aqui os dados de um período de chuvoso ou um período de seca, que é mais ou menos ligado ao exemplo prático que eu vou dar mais à frente. Então, aqui seria a probabilidade de ter tido chuva em um determinado ano, e na segunda entrada, a probabilidade de ter tido sol em um determinado ano, ou seja, não chuva, né? No período 2, você não precisa coletar os dados. Pode, então, agora iniciar a fazer uma previsão da seguinte forma. Você vai fazer uso daquela matriz de transição, a matriz estocástica, e multiplicar ela pelos dados coletados no período 1. Mas você diz, poxa, mas é só dado coletado em um único período. Será que isso vai ter algum resultado próximo do real? Eu te digo que não vai depender dos dados que você está coletando aqui inicialmente. Isso tudo vai depender da matriz P. Ela é que traz ali todos os dados coletados ao longo de um grande período. E é por isso que quanto maior a quantidade de períodos que você coleta, maior vai ter a confiabilidade do teu processo, maior será essa tua matriz P aqui, certo? Então, ela é que vai te dar a maior confiabilidade de acordo com a quantidade de dados que ela compõe. Então, você tem que no período 2, simplesmente você vai fazer o produto da matriz P pelos dados do período 1, aqui a gente vai chamar de estado 1 essa matriz. No período 3, ou seja, matriz do estado 3, vai ser da mesma forma o produto da matriz de transição P pela matriz de estado 2. Essa matriz de estado 2, por conseguinte, é formada por P vezes a matriz do estado 1. Então, nós teremos aqui para o período 3, P, aqui vezes P vezes a matriz do estado 1, ou seja, P ao quadrado vezes a matriz do estado 1. E assim sucessivamente, o período 4 será P vezes a matriz do estado 3, ou P ao cubo vezes a matriz do estado 1. E, nesse mesmo padrão, nós teremos que, no período N, a nossa matriz de estado N será P elevado a N menos 1, multiplicado pela matriz de estado 1. Desse modo, a gente não vai ficar tendo um modelo de recorrência, basta que nós tenhamos os dados de um determinado período e a gente pode fazer então essa previsão a longo prazo.
Agora eu entendi! Então, voltando aqui àquela matriz estocástica, vamos ver uma definição usando o conceito de matriz regular. Matriz de transição ela é dita regular se algumas de suas potências têm todos os elementos dessa matriz não nulos. Mas qual é a importância de uma matriz ser regular? É isso que a gente vai ver agora. Para uma previsão a longo prazo, podermos fazer esse tipo de previsão, essa matriz P ela deve cumprir algumas das condições. E você já viu que uma delas é ela ser regular. Mas vamos lá. Se a sua matriz é regular, aqui é um P, né? Se a sua matriz P é regular, isso, o número 1 diz que se você elevar ele a um determinado N, ela tende a ser uma matriz fixa. O que é isso? Todas as colunas da tua matriz P tendem a serem iguais. Então, vai depender do valor de N. À medida que esse N está cada vez maior, essa matriz vai ficando cada vez mais fixa. Como assim cada vez mais fixa? É que ela pode ficar variando em termos de centésimo, de milésimo, e à medida que esse P vai aumentando, essa fixação aqui vem nos seus termos decimais, de modo que daqui a pouco ela vai ficar variando num número decimal tão baixo que não vai ficar fazendo diferença. Então, o número 2 diz que as colunas de P são iguais, sendo dadas, então, por um vetor colunas. Isso aqui é aquela matriz P grandona, mas como todas as colunas são iguais, basta você olhar para uma única coluna e essa coluna a gente vai chamar ela de V. Tá? Bom, então, para qualquer matriz V dada por estado 1, quando você tem essa matriz estado 1 multiplicado por um P elevado a N, ela tenderia, então, sendo ela regular, para essa matriz estacionária V. Daí o processo de se fazer isso daí é tal que V seja igual a matriz P multiplicado por V. O que a gente está dizendo aí é que achar as probabilidades depois de um longo tempo, o processo para encontrar o vetor final de probabilidades V é o de procurar um vetor associado a um autovalor 1 da matriz P. Então, vamos dar um exemplo real. Tá? Isso daí foi tirado do site Cielo. O acumulado mensal de chuva versus desastres naturais do Ceará. Bom, essa parte de desastre a gente não vai usar. O que a gente vai usar é somente o acumulado de chuva do ano de 1991 a 2019. São essas colunas azuis aqui. Tá? Esse azul é a média anual de chuva em milímetros. Você vê que em 1991 o dado que nós temos aqui é de 700 milímetros de chuva no Ceará. E são esses dados que nós vamos utilizar. Tá? Somente essas barras azuis. Então, daí ó, já foi feito um levantamento. E nós vamos considerar esse Czinho aqui, ó, que nós temos os anos de 91 até 2019. Esse C representa um período chuvoso e esse S é um período seco, vamos dizer assim. Esse aí é um dado meu, não é um dado oficial, mas eu levei em consideração quando nós temos naquele slide anterior a quantidade de chuva acumulada em um ano de 800 milímetros para cima, eu considerei chuvoso. De 800 milímetros para baixo, considerei o ano foi seco. Só para a gente ter uma ideia. Então você olha aqui, ó, 620 foi um ano seco, 540 foi um ano seco. O maior valor que nós temos aqui é de 1030, não, 1210, 1030 é o segundo resultado, tá? E então de 800 para baixo eu considerei seco, de 800 para cima eu considerei chuvoso, só para o nosso exemplo aqui, tá? E assim, ó, a nossa matriz P, chamada matriz de transição, ela será dada por esta tabelazinha aqui, ó. Bom, então você tem aqui o estado atual e o estado seguinte.
Aqui nós temos o estado chuvoso seco, estado chuvoso seco. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai encontrar esses números aqui? 0,5, 0,35, 0,5, 0,65. Esse quadro aqui abaixo foi um dado tirado da Wikipédia. Enquanto os índices pluviométricos no Nordeste brasileiro semiárido são de até 800 milímetros, você vê que em determinados anos passa disso daí. Esse 800 foi o que tirei aí como parâmetro para considerar chuva ou seco em determinado ano. O que ele quer dizer aqui é que a evaporação é de 2.000 milímetros. Ou seja, a gente vai ter aí sempre um problema, um déficit de água no Nordeste, né? E aí conferindo essa região aí uma classificação de semiaridez. Mas enfim, como é que a gente vai coletar esses dados aqui? Veja, do período atual para o período seguinte. Nesse primeiro quadro aqui, 0,5, vai do estado chuvoso para o estado chuvoso. Então você vai fazer a seguinte conta. Bom, eu tenho aqui um estado chuvoso para um estado chuvoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De 12 períodos de chuva que foram coletados, 6 deles nós passamos do estado de chuva para chuva. Portanto, isso daqui é de 1,5 ou 0,5. Então, aqui está esse valor 0,5 aqui. Esse outro 0,5, se você fizer a contagem, vai ter que dar obrigatoriamente o mesmo, de chuvoso para seco. Mas você pode pensar também que, como eu disse, essa matriz estocástica aqui, a soma da sua coluna tem que ser igual a 1. Então, você quer 0,5, aqui também será igual a 0,5. Do estado seco para o estado chuvoso, você conta da mesma forma a quantidade que você tem aqui. Então, por exemplo, de seco para chuvoso, 1. Então, você vai fazendo essa contagem aqui. Da contagem total de seco para essa transição de seco para chuvoso, vai fazer a divisão e você vai encontrar 0,35. E como eu disse, a coluna tem que toda somar igual a 1. Isso aqui, de seco para seco, seria 0,65. Qualquer coisa, dê uma pausa e confira se esse resultado está realmente condizente com o que tem a nossa tabela. Esses, então, são os dados estatísticos que eu tirei daquela fonte que eu acabei de mostrar para vocês. E essa matriz P é que a gente vai usar para encontrar a nossa previsão a longo prazo. Então, seria a nossa matriz P, seria alguma coisa como sendo 0,5 ou meio. Vou colocar aqui 0,5, 0,35, 0,5 e 0,65. Bom, então agora nós vamos fazer uma previsão a curto prazo, uma previsão a longo prazo. Então nós vamos pegar a matriz P, que acabamos de montar, nós vamos multiplicar ela por uma matriz com duas entradas, uma matriz coluna, no caso vai ser aqui a probabilidade de chuva e a probabilidade de seca, e vamos verificar esse resultado. A nossa matriz P, agora eu vou colocar em termos de fração, é 1/2, aqui vai ser 6/17 e 11/17. E eu quero saber, no ano seguinte, um ano após o último ano dado na tabela, que foi 2019, ou seja, no ano de 2020, como é que será o período de chuva. E aí você vai verificar que é exatamente igual a essa primeira coluna, porque nesse produto eu vou multiplicar essa linha por esta coluna. Você sabe, produto de matriz, né? Vai ser 1/2 vezes 1, dá 1/2, mais 6/17 vezes 0, que dá 0. Então, o resultado fica só 1/2 vezes 1, que é 1/2. Do mesmo modo aqui, 1/2 vezes 1, mais 11/17 vezes 0, dá 1/2. Então, nós temos metade de chance de termos chuva no ano de 2020 e metade, 50% de chance de termos chuva além de 800 milímetros, de não termos chuva, de termos um período considerado agora nesse exemplo de seca em 2020. Como nós já estamos em 2022, já podemos ver como é que procedeu o ano de 2020.
Então aí ó, na tela, site do Diário do Nordeste, nos últimos 10 anos, apenas 3 vezes esse índice foi rompido. Em 2020, o estado fechou o período com chuva 21% acima da média. Naquele ano, a FUNSEMI anotou acumulado de 727,4 milímetros, se tornando inclusive o ano mais chuvoso dos últimos 10 anos. Então, está ali próximo do número que nós estabelecemos, que é 700, foi de 800 milímetros, né? Então, a gente tinha metade da chance de chover e metade de não chover, então o número foi até ali mais ou menos próximo da média. E voltando para cá, fazendo uma previsão a longo prazo do período de chuva ou período seco, será dado pelo produto da nossa matriz P, que é 1/2, 6/17, 11/17, multiplicado de novo pela matriz chuva e seca. E aí o resultado daqui será um sistema linear, onde nós teremos que o período chuvoso será igual a 1/2 vezes C, C sobre 2, mais 6/17 vezes S. 6 vezes S dividido por 17. Segunda linha, e aqui primeira e única coluna, né? 1/2, então S será igual a 1/2 vezes S, ou seja, S dividido por 2, mais 11/17 vezes S. 11S dividido por 17. Bom, os dois resultados têm que ser exatamente o mesmo. Aqui nós vamos ter que C, subtraindo C dividido por 2 de ambos os membros. Aqui nós vamos ter 6S dividido por 17. C menos a metade de C dá exatamente a metade de C. Vai ser igual a 6/17 vezes S. Multiplicando por 2, a gente tem que C é igual a 12/17 de S. 12/17 corresponde a 30%. Então, nós temos que a probabilidade a longo prazo de termos seca no Ceará é de 70%, de acordo com os dados coletados. E a probabilidade de termos chuva é apenas de 30%. Que dados são esses? São os dados que foram coletados de 1991 a 2019, a partir da referência que eu mesmo coloquei como 800, não é nenhum dado técnico oficial, é simplesmente um número que eu achei interessante, mas que talvez esse número aí possa ser um pouco maior, um pouco menor. E se nós tivéssemos em uma quantidade de anos maior do que aquela, você poderia ter de repente um número mais preciso, utilizando esses dois parâmetros, a quantidade de anos e um valor pluviométrico de referência diferente do que eu peguei, que foi de 800. Tá? Mas para esses dados que eu tomei, probabilidade de ter seca é de 70%, probabilidade de ter chuva a longo prazo no Ceará é de 30%. Então, vê que realmente o clima semiárido tende a ficar cada vez pior. E ainda mais por aquela nota do Diário do Nordeste, nós temos aí um problema grande da chuva também ela evaporar muito forte, muito mais ainda do que o que cai de água do céu. A água volta para o céu. Então isso faz com que a aridez aumente muito mais no nosso querido estado do Ceará. Tá? Então espero que você tenha gostado e consiga fazer previsões também de outros elementos, não só de chuva, mas por exemplo, quando uma máquina vai precisar de reparo, enfim, esse tipo de estudo ele pode ser utilizado em uma infinidade de situações, por exemplo, numa fábrica, como eu acabei de dizer, nos transportes, numa infinidade de situações. Basta você imaginar, se quiser fazer uma pesquisa, você pode então fazer uso desse processo, e o que nós utilizamos aqui foi basicamente o uso da cadeia de Markov. Inclusive o uso da cadeia de Markov, se você quiser que eu fale sobre isso, utilizada também no meio de busca do Google, o PageRank, certo? Ele usa também a cadeia de Markov, e é isso.
Coloque seu comentário, dê o seu curtir, um abraço e até o próximo vídeo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it